sistemas pastoris cobrem cerca de 40% da área terrestre, sem considerar a Groenlândia e a Antártica. Inúmeras são as estratégias de manejo que podem ser empregadas na utilização das pastagens, objetivando otimizar o aproveitamento do pasto para, consequentemente, resultar em bons índices de produção animal. O Brasil tem um importante papel neste cenário, pois detém um rebanho bovino de 200 milhões de cabeças, sendo a pecuária responsável por uma significante parte do metano liberado na atmosfera. Os sistemas pastoris utilizados na produção de ruminantes convivem continuamente com gases de efeito estufa. Entretanto, o ecossistema pastoril, com manejo adequado, tem recebido destaque por seu papel no combate ao aumento do efeito estufa, ao atuar em favor do sequestro de carbono, pois emissões prejudiciais de gases são frequentemente compensadas pelo sequestro de carbono no solo, pois durante a fotossíntese as plantas transformam o carbono atmosférico em formas úteis de energia para o crescimento. Os principais gases de efeito estufa são dióxido de carbono, óxido nitroso e metano. O óxido nitroso possui potencial de aquecimento global 320 vezes mais que o dióxido de carbono, e o metano com potencial de aquecimento 25 vezes mais que o dióxido de carbono. O uso intensivo do solo, a queima de resíduos agrícolas, o cultivo de arroz em áreas inundadas e a criação de ruminantes são algumas das atividades agrícolas que contribuem para as emissões de gases de efeito estufa. Desta forma, para estimar a liberação de metano por animais criados em sistemas pastoris, desenvolveu-se uma técnica empregando o marcador hexafluoreto de enxofre, o SF6. A técnica consiste no uso de pequena cápsula de permeação com SF6, com taxa de liberação conhecida, que é inserida no rumen do animal. A seguir, uma estrutura em formato de tubo, previamente esvaziada a vácuo com tubo capilar, é ajustada na cabeça do animal. A válvula fixada no tubo é aberta para iniciar a coleta do ar em torno do focinho e das narinas do animal. Há uma taxa constante de aspiração. O sistema é calibrado para um período de coleta pré-determinado. A regulagem do tempo de amostragem é realizada variando-se o comprimento ou o diâmetro do tubo capilar. Após a amostragem, a pressão no tubo é medida precisamente, com um medidor digital, e o tubo é pressurizado com nitrogênio de alta pureza. Esta pressurização é necessária para a diluição das amostras coletadas e sua injeção no equipamento de análise. As concentrações de metano e de SF6 são determinadas por cromatografia gasosa. A taxa de emissão de metano é o produto da taxa da emissão da cápsula de permeação, localizada no rumen, pela razão das concentrações de metano e de SF6 na amostra. Como os ruminantes eructam e respiram a maior parte do metano, a coleta de ar em torno do focinho e das narinas deve resultar em estimativa precisa da produção de metano pelo animal. Desta forma, este trabalho foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Ecologia do Pastejo, na Estação Experimental Agronômica da URGS, em Eldorado do Sul. A área experimental é de aproximadamente 4,7 hectares, composta por 4 tratamentos, sendo 2 intensidades de pastejo, moderada e baixa, e 2 métodos de pastoreio, contínuo e rotativo, em azevém anual. Foi utilizado um delineamento de blocos casualizados, em esquema fatorial. As intensidades de pastejo foram definidas pela oferta de forragem, sendo 2,5 vezes o potencial de consumo de ar dos animais como moderada e 5 vezes o potencial de consumo de ar dos animais como baixa. Foram utilizados cordeiros Cruza Texel e Ile-de-France, com aproximadamente 22 kg de peso vivo. Cada unidade experimental, potreiro, foi composta por 3 unidades amostrais, no caso os animais, sendo estes mantidos por todo o período experimental. Para a medição da produção de metano dos animais em pastejo, foi utilizada a técnica empregando-se o marcador hexafluoreto de enxofre, o SF6. As análises foram realizadas no Laboratório de Biogeoquímica Ambiental, do Departamento de Solos da URGS, em cromatógrafo H. Shimadzu 2014, modelo Greenhouse, equipado com injetores acoplados a 2 válvulas automatizadas, detectores de ionização de chama
para a leitura de metano e de captura de elétrons para a leitura do SF6. Assim, houve interação entre os métodos e intensidades de pastejo, sendo o pastoreio rotativo com carga moderada superior aos demais. As médias de produção de metano foram de 1.016,8 gramas por hectare ao dia para rotativo com carga moderada, 666,6 gramas por hectare ao dia para rotativo com carga baixa, 655,4 gramas por hectare ao dia para contínuo com carga baixa e 594 gramas por hectare ao dia para contínuo com carga moderada. Portanto, em sistemas pastoris, existe alta correlação entre a carga animal e a produção de metano por área. As emissões de metano diminuem quando o ganho de peso médio diário aumenta, pois pastos de melhor qualidade proporcionam maior desempenho individual, aumentando assim a produtividade. Sistemas pastoris, quando bem manejados, possuem potencial mitigador das emissões de metano.